Eu acho que Portugal tem uma das gastronomias mais interessantes que eu vejo, porque é um país que é muito rico gastronomicamente. Se pensarmos na dimensão territorial de Portugal, que é um país tão pequenino, não é? Sim. E consegue ter uma gastronomia que é muito diversa dentro dessa pequenez, desse território tão limitado. Hello, no one is available to take your call. Please leave a message after the tone. Esse respirar. Vamos começar por um grande Parece que estás cansado. Viva! Não sei. Parece que estás cansado hoje. Bem, já agora, desculpem lá mais uma vez, isto devia ter estado meia horinha ao frigorífico, mas fiquei sem chave do escritório, por isso. Não, mas não tá mal, tá frio hoje, então. Muito bom. Vinho branco, qual é a particularidade deste? O processo de vinificação é feito com os peles. Por isso até consegues sentir aqui uma ligeira amargurazinha. Isto vem da Serra da Estrela. Muito bom. Por isso é normal. Não. Tu ao fazer esta fermentação, este contacto pelicular com as peles, faz com que o vinho seja ligeiramente mais encorpado, ligeiramente mais gorduroso e faz com que consiga aguentar, por exemplo, um queijo da Serra da Estrela e uma alheira sem problema nenhum. tem É mais bom, corpo. não tem muita acidez, sabe? Sim. No meu ponto de vista não tem assim muita acidez, é muito... Vamos perder 2 minutos para falar sobre a acidez. Ei, vamos lá então. Nós no mundo dos vinhos, quando falamos da Tu acidez... estavas à espera que dissesse Não, isto um dia, que era para pegares nisto. Tu já dizes isso Não. muitas vezes, às vezes por engano. Acidez, uma sensação de boca ácida, é diferente de acidez. Nós no mundo dos vinhos, quando falamos de acidez, estamos a falar do pH. E a consequência, ou a reação na tua boca de um pH baixo é salivares. É salivar, sim. Por isso tu agora, se beberes o vinho, passares pela boca toda e depois de Ele tem, engolires o vinho, sim. baixares a cabeça, vais reparar que salivas mesmo muito. Faz lá isso. Sabes que é a E mesma vai. coisa nos cocktails, não sei se... Eu não sei, o pessoal dos coquetéis não percebe. O pessoal dos Estiveste aí coquetéis- a perder este tempo o pessoal- todo. o pessoal dos para dizer coquetéis não uma percebe nada. Espetáculo. Isto tem muita acidez. Tem bastante acidez mesmo. Isto faria-te babar pelas orelhas, se for preciso. Uhum. Mas pronto, é o conceito deste vinho. Yeah, Com peles, ok. para ficar um bocadinho mais... E a acidez deixa ele um gorduroso. pouco mais... Enfim, ele tem o corpo, mas ele é ligeiro pra tomar, não é? Continua a ser frutado, continua a ser ligeiro e tens uma sensação mais de bochecha gorda, assim. Sim. Mas pronto, vamos ao que realmente importa. Hoje temos aqui o Rafa, que já só pelo nome é uma máquina. Viu o Rafa já? Sempre, todos. Daniel. Todos os coitadinho. Rafas. Salve Já Rafas. tive o Quando meu nasces de Daniel. lado é Daniel. Já tive o meu Daniel. Já teve só parte do Daniel, pronto. Olha, Rafa, fala em 2, 3 minutinhos, o que é que tu fazes, quem tu és, já Vamos antes lá. de começarmos a ser um bocadinho a conversar sobre um tema que quisermos. Vamos lá. Pelo sotaque já percebem que eu sou brasileiro, não é? Não. Eu sou jornalista de gastronomia. Trabalho com isso há 8 anos. 9 anos que eu escrevo só sobre gastronomia, mas já tenho um pouco mais de estrada de jornalismo. E mudei para a área de gastronomia por enfim, não foi uma escolha, mas foi um acaso. Mas eu me encontrei, assim, eu acho que era o que eu gostava de fazer mesmo na vida, era ser jornalista gastronômico. E, enfim, eu tenho uma vida que meus amigos dizem que eles admiram muito e tem um pouco de inveja, tem um pouco de inveja na minha vida, mas que não é tão fácil quanto aparenta no Instagram, assim. As pessoas acham que minha vida é só o Instagram e não é. Eu vi a foto do costeletão mesmo. Mas É isso. Toda a gente, mas só comes e pronto. Eu tenho uma vantagem que nos últimos 4 anos eu tenho viajado muito a trabalho. Então, basicamente eu viajo para comer. E como para escrever. Uma cena muito chata. Eu viajo para comer. Então, mas assim, daí toda a gente fala, nossa, mas que eu queria ter essa vida, eu só queria ter essa vida. Mas tem lá as suas dificuldades, né? Eu digo que eu não ganho para comer, eu ganho para escrever. Ou seja, eu tenho que comer para depois escrever sobre as coisas que eu como. Ou seja, não é tão fácil, não é só ir comer. Depois eu tenho que entregar um trabalho. às vezes sentes que nem sequer aproveitas a comida como deve ser porque estás mais concentrado em escrever. Sim. Ou Acontece em muito. pensar. O que acontece muito, a pior parte do meu trabalho é os deslocamentos, né? Que às vezes tem horas de aeroporto, essa coisa que é sempre muito chata. E a outra questão que é sempre muito pouco tempo para comer muita coisa. Ou seja,
Às vezes eu faço viagens que eu tenho que fazer 2 almoços e 2 jantares no mesmo dia. E às vezes com menu degustação. E eu vim aqui para dizer aos senhores que comer sem fome, comer sem ter fome nenhuma é pior do que passar fome às vezes. Pois, acredito. Porque a sensação é muito ruim. Quando tá empanturrado mesmo, já não consegue mais comer e ainda tem que seguir e fazer um menu inteiro. Pois, é Num verdade. restaurante. É Pois. muito mal. É mesmo muito Assim, mal. Mas tens algum truque? Tenho. Tens- Eu aprendi. Aprendi no decorrer dessa vida sofrida que existem paliativos. Acho que antiácido sempre ajuda um pouco. desculpa, não percebi. O quê? Antiácido. Os Antiácido. antiácidos, Uhum. isso. Tem um que tem em Portugal, que eu não esqueço o nome agora, mas até o final do programa eu lembro, que é o que um amigo me deu uma vez, que é o daqui, não é? Eu tomava um do Brasil, e daí meu estoque acabou, e daí eu tive que fazer um estoque novo em Portugal. E outra coisa que ajuda muito é goma. Goma elástica, sabe? Ah, sério? A sério. Porque eu descobri que quando E agora já percebo porque é que eu como para caralho. Eu farto-me de comer goma. Não faz sentido, Não, cara. estimula o estômago, não? estimula o estômago, estimula uma digestão. Mas então ele faz passa... o primeiro almoço, Já manda Goma. uma goma elástica, uma pastilha elástica ali e pronto. E fica meia hora a mastigar aquilo. E o estômago entende que ainda tem comida para chegar e já começa uma digestão. E outra coisa que me funciona é tomar um coquetel antes do jantar. Se for um coquetel alcoólico, bem assim, com spirit mesmo, sabe? É. Um Negroni. whisky, isso. qualquer coisa puxadinha. Sim, Já- ele já abre um pouco o caminho para a comida que vem aí. Tudo técnicas para comer mais. Para comer mais. Então é isso. Espetacular. Como é que mantens a Mais. forma? Amigo, olha, eu já fui mais magro que isso. Depois dessa pandemia eu já tô um pouco fora do meu peso, Estamos todos. mas enfim, é o que é, não é? Mas eu tento fazer uns exercícios, ir ao ginásio, essa coisa toda. Mas se minha mulher estiver ouvindo isso, ela vai falar, é mentira, porque faz um ano faz desde o começo da pandemia que eu não vou. Então é uma mentira deslavada que eu tô, Vamos fazer com que ela não veja isso, então. que eu tô a contar aqui, mas enfim, é basicamente Não isso. digas onde é que vieste hoje. É melhor. É isso. Mas basicamente é esse meu trabalho. Eu viajo, como, escrevo. Hoje eu escrevo muito Eu morava no Brasil, faz 2 anos que vivo no Porto, por conta de um convite que minha mulher recebeu para vir trabalhar cá, e daí falei, pronto, vamos. E por conta de eu ser um jornalista que viaja e que escreve de qualquer lugar, não fazia muita diferença estar em São Paulo, ou estar em Portugal, ou estar em qualquer parte do mundo. E até Portugal me pareceu ser muito bom estar, porque eu tô um pouco no meio do caminho das coisas, né? Meio caminho para a Ásia, meio caminho para América, Uhum. na Europa. Estás né? bem localizado. Estou bem isso localizado, sim. é isso. Sim. Até não é à toa que os portugueses Uhum. conseguiram ir Sim, para o mundo, não é? pois. Por conta dessa boa localização que tinham. E tocar, então assim, hoje eu escrevo para alguns veículos internacionais. Um deles é o Fine Dine Lovers, que é uma referência na Europa de gastronomia. O outro é o Eater, que é o maior portal de gastronomia dos Estados Unidos. Em Portugal eu colaboro para o Público, colaboro para o Expresso, para o Brasil já colaborei com todos os grandes jornais, Estadão, a Folha de São Paulo, enfim, UOL e tudo mais. Então eu escrevo para muitos lugares e, enfim, essa é a minha vida. Espetáculo. Comer e escrever. Mas de certa forma és independente e trabalhas com essas plataformas. Sim, Ok. sim, sou um freelancer. Ok. E, enfim, mas já tenho meus contatos, já tenho Uhum. algum tempo de carreira, a trabalhar por esses veículos, então já tenho uma entrada mais facilitada, por assim dizer, por conta do trabalho que eu já tenho, não é? E o fato que quando eu preciso abrir portas em alguns outros veículos, acontece por conta do histórico dos Uhum. veículos com os quais eu Claro. já trabalhei. E para mim sempre funciona muito assim. Eu penso sempre na reportagem que eu quero escrever e depois eu penso um pouco o mídia, assim, o veículo, Ok, o meio de comunicação. Porque às vezes é uma reportagem, eu falo isso ia resultar bem em tal site ou tal jornal, e daí eu sugiro. Então eu sempre tento pensar com a cabeça, eu já trabalhei como editor e tudo mais, então eu sempre tento pensar com a cabeça do editor como o que eu gostava de receber que Exato. viesse mais redondo Exatamente. possível.
Sim, porque público, eater, são São distintos, são isso. completamente diferentes. É um isso, público-alvo é isso, completamente é isso. diferente. Mas eu gosto exatamente disso na minha vida. Eu trabalhei já muito tempo em redação, muito tempo. Trabalhei no máximo 2 anos em redação, Uhum. de ficar todos os dias. Mas eu acho que eu sou mais um gajo do mundo, assim. Então eu não gosto de ficar preso num só Espetáculo. lugar. Quais são os países que cobres mais? Bom, agora Portugal provavelmente. porque estás aqui, Esse não é? ano só Portugal, Sim, praticamente. sim, este ano Não, mentira, eu estamos consegui ainda fazer algumas viagens durante a pandemia, porque estamos ainda numa pandemia, né? As pessoas falam, agora que acabou a pandemia. Não, infelizmente não acabou a pandemia. Ainda dura e vai durar. Infelizmente não acabou a pandemia. Mas consegui fazer algumas viagens, fui para Dinamarca, fui para Copenhaga fazer uma reportagem, fui para Espanha, fui para Itália. Enfim, consegui fazer algumas viagens depois da pandemia, depois que a pandemia começou. Uhum. Mas hoje, baseado na Europa, eu acabo cobrindo mais a Europa. Ok. Conseguindo viajar mais por cá. Que antes não fazias quando estavas no Brasil. Não, às vezes eu fazia Pois. menos Europa, Pois. porque eu fazia muito mais América Latina, Uhum. ou Estados Unidos. Eu viajei um tempo muito para os Estados Unidos também, porque por conta da proximidade. E hoje mais Europa. Mas eventualmente, às vezes, o ano passado eu estava na Europa, tive que ir pro Chile, depois fui pro Peru, enfim. Uhum. Às vezes vou onde o dever me chama. Qual foi o dia, lembras-te do dia onde dizes este dia comi mesmo demais? Não te conseguias sentar, nem Olha. conseguiste ir para a cama. Olha, teve vários desses dias. Teve um dia desses em São Petersburgo. Eu fui para escrever uma reportagem sobre a cena gastronômica de São Petersburgo. E eu fiz e daí tinham feito uma agenda já para mim. Eu fui almoçar num restaurante. Depois saí do restaurante, fui tomar uns coquetéis. Abriram o bar mais cedo só para provarmos. Estava eu um outro jornalista. Provamos ali uns coquetéis. Um bar até que tá no 50 Best. Chama El Copitas Bar, alguma coisa assim. Colpitas. É. Aí tive lá. Depois fomos comer uns pierogies, umas coisas mais típicas. Pronto, achei que era aquilo, né? Pronto, só o jantar. Entre isso, fui num restaurante de carne, a comer carne assim, como se não houvesse amanhã. E ao final do dia tive um menu degustação de 18 pratos. Meu Deus. Chegou no final, o gajo perguntou, quer um café? Eu não conseguia nem tomar um gole d'água, assim. Era uma sensação de empanturramento Pois. horrível. Mas a pior das experiências que eu já tive foi em Portugal, por acaso. Que eu fiz uma viagem por Portugal, que eu fiz 43 cidades em 16 dias a comer. Então, qual que era o itinerário da viagem? Então, assim, as cidades que eu conhecia, eu não conhecia as cidades, eu conhecia um restaurante em cada cidade. Eu ia para uma cidade, almoçava em outra cidade, chegava em outra cidade, deixava as malas no hotel, jantava e às vezes jantava de novo. Então, eram 3 no mínimo e podiam chegar a 4 refeições por dia. E Portugal sabem bem como é que é, Claro. e principalmente cá no norte, que não tem pouca comida, não existe. Não existe. E chegava no restaurante e dizia, olha, eu vou provar 2, 3 coisas, porque eu preciso contar um pouco da história do restaurante. Mas como isso? Tem que comer a nossa chanfana. Eu falo, mas uma chanfana, meu amigo. É feio mandar para trás. Não tem como mandar, não comer a chanfana, não. Vem pra cá e não comer nossa chanfana é uma desfeita. E daí, e antes de vir a chanfana, mandava um bacalhau e mandava uma coisa, enfim. Então foi uma viagem mesmo que minha esposa disse que eu ligava pra ela falava, todos os dias eu tive branco já não tava, nos últimos dias já não tinha nem mais cor, assim. Então foi sofrido. Cuidado, isto dá por rimas, deve ser uma sensação terrível. É horrível, eu digo, eu lembro sempre, tem um filme do Brad Pitt, que é aquele filme Seven, dos Pecados Capitais. Sim. Eu lembro daquele gajo gordo com a morrer de gula, de Sim. tanto que comia. Eu penso que às vezes eu tô... Óbvio que eu não tô no estado de morrer, de comer, mas eu chego num Consegues sentir a dor. limite, assim, eu entendo um pouco a aflição dele, assim. Então, por isso, meus amigos, Complicado. eu digo, parece ser melhor do que é. Não que não seja bom, tem muita parte boa, mas também tem a parte ruim, que é comer demais. Normalmente costumas ir a esses países, principalmente no estrangeiro, a convite das próprias revistas já, Sim. ou muito por ti? Sim, não. O que acontece assim, quando eu vou a trabalho é sempre a convite, ou a revista, ou o board de turismo do país convida, Ok. ou algum chefe específico que está fazendo um trabalho e gostava de te mostrar o trabalho, enfim.
acontece muito. E quando eu vou por conta, acontece que eu vou de férias e eu sempre acabo trabalhando. O que minha esposa odeia também, porque eu sempre falo, não, vamos de férias, eu fiz 3 escolhas de restaurante, daí chega lá, eu já quero ir outra coisa, daí às vezes eu tô a conversar com o chefe, eu vejo que vai render uma reportagem, daí eu falo, vamos ter que ficar mais, porque eu vou esperar o chefe terminar o trabalho e vou conversar com ele. E ela fala, não, mas não íamos conhecer, não sei. Olha, vai indo lá. Pois. Vai lá que depois eu chego. E, então, eu tenho tentado Minimizar isso. É isso. Mas é complicado. É complicado. É que é um mundo onde ei, estás cá, tens que ir ali, tens que ir ali, tens que ir lá. É isso. E é complicado porque o meu prazer tá muito ligado ao meu trabalho e vice-versa, ou seja, quando eu tô a lazer, a comer, eu quero comer, é isso. Eu fui pra Roma agora, eu e ela, passar uma semana. Não, eu tô em Roma, eu quero comer, é o que eu gosto de fazer. E daí eu tô lá, daí eu falo, daí descobri que as tratorias estão a fechar mais cedo. Então tem uma reportagem aqui pra escrever, sabe? Acontece. Como é que está lá já agora? Agora, quando eu fui, tava numa altura ótima, porque tava tudo aberto. Quando é que foi? Eu fui há um mês e uma semana, assim. A nível de restrições, como é que aquilo está? Não, e tava muito bom por conta disso. O país já tinha passado da restrição mais pesada, toda a gente de máscara, enfim, seguindo os protocolos, mas vida normal tava. Claro. E tava ótimo, porque imagina, Roma sem turista é a melhor cidade para visitar sem turista, né? Porque é a cidade que mais turistas tem, que é mais difícil viajar e conhecer, porque sempre tá muito cheio. E na altura tava ótimo, consegui fazer tudo e tal. Mas daí foi voltar e aí já fechou de novo. E agora 6 horas da tarde. É isso. Já está complicado outra vez. 6 horas da tarde, já viste o que é fechar o negócio? Não, fechar um restaurante que vive de servir as pessoas, ter que fechar às 6 horas da tarde. É um contrassenso do trabalho do restaurante. Né? Vais ser uma pessoa espetacular para falar sobre isso, porque estás em tantos espaços que tens uma noção global muito melhor do que nós, que vamos a 2 tascos por semana. Sim. Qual é a mentalidade neste momento do pessoal? Como é que se sente? Então está tudo a ficar um bocadinho estressado, a situação está bastante complicada. Tá. Eu acho que essa segunda onda que levou a novos fechamentos, as pessoas já não querem. Sim, as pessoas já... Porque assim, imagina que os empresários já tiveram que fechar, já tiveram que aportar, porque daí quando fecha-se por um mês e meio, daí tem que abrir, e daí para abrir tem que investir um capital, não é? Porque sim. tem que comprar produto, tem que comprar ingredientes, tem que comprar as coisas todas, pagar o pessoal, enfim. Para voltar a operar tem que investir. E agora vai ter que fechar de novo. E ou seja, ter os frigoríficos cheios, o que é que faz com aquilo? É isso. É que custa cada vez que fecha, cada vez que abre. É isso. Não, esse é o custo que as pessoas não veem. Porque, assim, diferente de outras áreas, como vestuário ou calçados que seja, não é? Eu tenho lá as roupas que eu tenho, eu mantenho lá, e depois quando eu abrir, eu as vendo e pronto. Não é? Agora, com alimento, com bebida, não consigo fazer isso. O vinho ainda... Né? Se vinho, bares, ainda não vá, agora restaurantes agora não tem restaurantes, mas ainda em Portugal, neste momento, fechar às 10h30 da noite, ao pulo português, às 10h30 da noite, às 10h30 da noite, muitas vezes está a chegar ao restaurante às 10. Pois é. Sim. Ou seja, também já é um baque, não é? Só aí já leva que as pessoas, porque nós não somos português não é uma pessoa de ir cedo para jantar. Sim. Nós jantamos tarde. Quer dizer, vais para um restaurante às 9 da noite quando ele vai fechar às 10h30, percebes? É complicado, limita claro, muito e as pessoas, obriga se calhar as pessoas neste momento a ficarem em casa. Claro. Bares a fecharem à hora que fecha, isso é ridículo. Bares. Isso é ridículo. Nós, a maioria das vezes, então sexta e sábado à noite, sobretudo sábado à noite, é muito comum ir jogar um cocktail até às 9, 9h30, vais jantar e depois voltas ao cocktail outra vez. Claro. Isso mas nós já na altura, já em março, já fim de março, abril, falava nisso. De toda a gente, sobretudo quem tinha vários empreendimentos de poder económico para fazer isso, layoffs, essas coisas todas, créditos, ajudados pelo Estado, pelo pelo aquilo, e eu pensar, mais te valia fechar, poupar esse dinheiro. Infelizmente,
ter que despedir pessoal Sim. e depois quando isto voltar à normalidade volta já a abrir em condições. Claro. Porque isto vai ser abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. A consequência vai ser a mesma para a maioria dos negócios de toda a maneira e estamos aqui numa Não, vai ser pior. Vai ser pior. Porque o gajo tem que investir toda hora, não é? Ele tem que, para ter mais pessoas, ele até consegue deixar algumas pessoas de layoff, mas o layoff também não é eterno, Também, então depois exatamente. tem que voltar a pagar o ordenado todo, Uhum. daí tem que investir para comprar os ingredientes, daí tem que pagar a faxina. Pois é. Ou seja, Pois é só investir e o dinheiro não está a entrar. É terrível, Sim. é terrível. Não vai Muito entrar. complicado. É Muito muito complicado. complicado. A matemática não fecha, porque não tem, assim. Não há nenhuma empresa que tinha fundo de maneio suficiente para... Isto já não é uma questão de boa ou má gestão, é uma questão de não há nenhum negócio que tivesse Pronto para preparado isso, claro. para Claro que fazer não. isto, Claro para que ficar não. fechado assim. E eu acho que a restauração, de uma maneira geral, é um ramo muito complicado, porque as pessoas... É um setor que as pessoas entram muito por aventura, ou por uma paixão, muito menos por negócio, Uhum. não é? E já não conseguem muito, não tem esse know-how de fazer a coisa Uhum. com o profissionalismo que necessita. E as pessoas têm uma relação afetiva com o negócio, né? Se tem ali uma... Tem paixão, tem. É isso. Tem paixão. Se eu tenho uma franquia dos Correios ou qualquer coisa... se eu precisar fechar, pronto, é aquilo. Sim. Não é? Agora, o restaurante é quase um filho para as pessoas. Pois é. Sim. Então, assim, eu vou fechar o restaurante, eu vou fechar o meu negócio que está ligado a isso. É quase um... eu perder a minha... eu ter que... O que é que eu vou fazer agora? É isso. Pois é. Muita Ainda outro dia gente quando questiona estávamos... nisso. Ainda outro dia, quando estávamos lá na última entrevista, fomos ali ao Casa Guedes comer a nossa sandezinha de pernil e até comentei com ele. O Sr. Guedes, agora o que é que ele está a fazer? Uma pessoa que estava aqui todos os dias, o dia inteiro, deve estar em casa a bater malta, não Claro. posso trabalhar 20, Sim, 30, claro. 40 Sim, anos sim, sim. e depois do dia para a noite não ter conseguir fazer aquilo. O que é que fazes? Psicologicamente não funciona. Não. Por isso estes negócios assim que abriram bares, abriram restaurantes com paixão, por amor, porque gostam de fazer claro aquilo que sim. e agora têm a pressão financeira e estão em casa, deve ser terrível. E tem uma pressão que eu acho que é uma pressão também que é o psicológico dessa coisa toda, que tá a afetar toda a gente, não é? Claro. Não tem saúde mental que passe ilesa isso tudo. Sim. Principalmente para as pessoas que entendem seus negócios como uma paixão. É ter que abdicar de um sonho da vida, ou de, sabe? Eu não poder ver meu filho, sabe? Uhum. É quase um filho para elas mesmo. Assim, É terrível, é terrível. Mudando aqui um bocado, Sim, para coisas mais Assunto, positivas, sim, se calhar. mais positivas. Vamos Por para favor, coisas por mais favor. positivas. eu espero que seja uma coisa positiva. Bons tascos. Antes de começarmos, uma das coisas que tu disseste foi que és uma pessoa que gosta de dizer aquilo que pensa. Sim. Yeah. Uma pergunta. Tu que és brasileiro, passaste muito tempo no Brasil, já viajaste meio mundo praticamente em gastronomia. Como é que tu vês Portugal em termos gastronómicos? Não só em termos, não estou só a falar nos estrelas Michelin. Claro, sim, ok? sim. Em termos gastronómicos, de uma forma geral. Eu acho que Portugal tem uma das gastronomias mais interessantes que eu vejo, porque é um país que é muito rico gastronomicamente. Se pensarmos na dimensão territorial de Portugal, que é um país tão pequenino, não é? Então, Sim. E consegue ter uma gastronomia que é muito diversa dentro dessa pequenez, desse território tão limitado. Eu digo porque eu fiz essa viagem, eu já tinha vindo a Portugal muitas vezes, já escrevi muitas matérias e reportagens sobre Portugal, mas essa viagem especificamente que eu visitei de norte a sul, de les a les, como falam Sim. cá, eu só não fui aos Açores, então eu sou suspeito para falar, porque eu não tenho Portugal todo conhecido. Também ainda não fui. Mas do que eu conheço, Portugal tem uma gastronomia muito diversa. E o que eu acho muito, muito interessante de Portugal é que é o que eu estava a dizer. De um tasco a um restaurante com 2 estrelas Michelin, porque ainda não tem 3 no país, conseguimos ter consegue-se comer muito bem. Com 6 euros, com 5 euros ou com 150 euros, sabe? Sim. Pelos dois extremos. É possível comer muito bem nos dois extremos. Sim. Eu acho que tem algumas culturas portuguesas que
que não sei, às vezes não são muito bem pensadas ou muito bem feitas gastronomicamente, mas numa análise geral, eu diria que é uma das comidas mais interessantes, que um dos países que tem uma das gastronomias mais interessantes que eu conheço, porque é isso, vais a um tasco, consegue comer bem. E existe uma questão que eu acho muito importante para comida, porque para mim comida nunca é só comida, né? Tá entrelaçado a muitas coisas Experiência culturais e experiência, que eu acho que o português é muito, muito generoso na forma de servir a comida e de mostrar a sua comida, né? Eu acho que as pessoas têm muito orgulho daquilo que fazem, de uma maneira geral. Vai a um tasco e pede, eu quero comer tal coisa. Não, olha, hoje temos aqui um fígado de cebolada que tá mesmo, olha, é muito bom e é o que a minha esposa fez hoje. E o senhor te convence a comer aquilo porque ele comeria aquilo, é o que ele escolheria para ele, sabe? E esse convencimento é muito generoso. Eu acho Portugal um país muito generoso. Eu acho que é por isso que Portugal conseguiu essa posição dentro do panorama do turismo mundial. Porque as pessoas vêm, a comida é um grande atrativo e as pessoas vêm para Portugal muito para comer e para beber vinho. Comer, né? beber e solo. Não é à toa que o índice per capita de consumo de vinhos é o maior do mundo, é verdade. Por conta muito dos turistas que vêm, não é por conta que tem tanto português a tomar, claro que cá estamos e tentamos seguir essa meta, né? Mas tem muitos turistas que vêm para cá para tomar vinho, ou seja, e para comer. E as pessoas vêm cá, elas conseguem comer bem, elas conseguem tomar vinho bem, pagar um preço muito bom, comparado ao resto da Europa, principalmente, e ter uma comida que foi servida para elas com generosidade. Eu acho que essa é a lembrança que as pessoas têm de Portugal. É essa a ideia que eu tenho de Portugal, que eu sempre tive, e que depois que eu vim morar no Porto, que eu vim cá pro norte, eu sinto que é mais forte ainda, sabe? Eu fico muito, eu acho sempre muito curioso quando eu vou sair para comer com minha esposa. E ela é mais magrinha, come menos, né? E pedimos um prato cada um e ela não consegue comer tudo, né? Vai para trás porque eu não consigo comer. E o senhor sempre pergunta, mas a menina não gostou? Não, gostou, mas eu não consigo comer tudo. Ah, não, mas não. Porque aqui é quase uma desfeita não comer tudo, né? É quase assim, que as pessoas... É tal paixão. Não, e querem que você se sinta satisfeito no máximo possível. Então comer tudo para as pessoas que servem é uma forma de satisfazer as pessoas a quem elas estão atendendo ao máximo. Eu acho isso muito bonito. Vais gostar da minha mãe, tens que ir lá comer uma cabidela lá em casa. É isso. A minha mãe, por acaso, também é daquelas que está já a acabar, faltam-me talvez 3 ou 4 garfadas e ela já está a olhar para ti a pensar, ok, quando ele comer a penúltima, eu já meto ali uma... Vou-lhe meter mais. E então está ali e depois tu ainda estás a mastigar a penúltima. Come, Rafa, come! E põe-te logo mais no prato. Isso não há hipótese. Eu acho que isto é um lado muito positivo para a percepção, a imagem que nós passamos, pela maneira como fazemos com que as pessoas fiquem... contentes e ficam-se a sentir bem com isso tudo. Agora, pelo lado financeiro, achas que aqui em termos de margens, será que simplesmente estamos a vender demasiado barato para aquilo que é? Será que deveríamos cobrar mais? Para responder a sua pergunta, eu acho que eu tenho sempre uma ideia de fazer um programa desses de consultores de restaurante que visitam restaurantes para dizer... tentar trazer um deles para os restaurantes de Portugal para mostrar, talvez, como eles poderiam ganhar mais com aquilo que eles servem. Por conta disso, assim, eu acho que o preço é sempre muito barato para a quantidade de comida. Eu fico a pensar sempre quando eu peço, e esses tascos que se come por 3,50 euros e vem arroz e carne e tudo, e café e a água... Eu penso, não é possível, o gajo não consegue fechar a conta no final do ano, no final do mês, porque não... Mesmo aqui no Porto, consegues encontrar alguns desses tascos onde tu consegues perfeitamente almoçar e às vezes jantar por 7, 8 euros, 9 euros. Tudo, é isso. Com tudo, mesmo aqui no centro do Porto. Portanto... Não, e eu fico a pensar, eu falo... Ou o gajo não faz a conta, ou ele faz uma mágica que eu nunca vi em outros países, porque é sempre muita comida. É muito o conceito também de volume, sim. A percepção. Trabalhar muito
quantos mais pratos conseguirem vender, Exato. Ou a margem de quanto lucro é menor, mas no final tem Claro, uma faturação satisfação. engraçada. Ou tem eu acho que também tem a questão da percepção das pessoas de que só vale a pena eu pagar se eu tiver muita comida. Então, se eu não tiver muita comida, não significa que eu não chegou, que eu tô sendo enganado ou alguma coisa nesse sentido. Eu acho que também há outra coisa, que é, normalmente, a maioria desses espaços, estamos a falar de quê? O senhor e a senhora que lá trabalham têm Sim, no mínimo sim. 60 anos, talvez. Claro, Sim, claro. rendas São baixas. pessoas, rendas baixas. Ou são donos Estilos dos de próximos, vida dos super próprios, básicos. claro, Estilos de vida super básicos. Sim. Não é para falar de um ponto negativo, isto não é um ponto negativo todo, mas se calhar a senhora tem aquele avental pai há 30 anos. Sim. Ou seja, são pessoas muito básicas, mais uma vez, não precisam de muitas coisas. Ou seja, nós não podemos desvalorizar o facto de ter um estilo de vida básico, ter contas fixas mais baixas, porque a decoração não é tão luxuosa, Claro, porque a luz é simplesmente uma luz branca que vai de uma ponta à outra ao O restaurante. investimento é outro. É um Claro. investimento completamente diferente, por isso também, Não, isso e também é o impacta muito. Não, e é o que eu estou a dizer. Eu traria o consultor e talvez mostraria que a resposta que talvez me trouxesse isso é que não. Os caras estão aí há 50 anos a viver daquilo e vivem bem obrigado, sabe? Pois. E não precisam mudar nada. Porque se eles estão abertos há 40 anos a fazer a mesma coisa da mesma forma, alguma coisa tá correndo bem, não é? Porque a verdade é que sempre Não. tem aquela faturação sempre certinha. É isso, sempre ali. é As isso. margens podem não ser muito malucas, mas aquilo está cheio quase sempre. Mas essa questão da muita comida me traz uma reflexão que não tem tanto a ver com o que estamos a falar, mas que é uma percepção que as pessoas têm, que é isso. Que é engraçado, porque sempre que eu vou em restaurantes fine dining ou alguma coisa assim, e eu faço a postagem de um prato, meus amigos, comeu só isso? É só isso que servem nesse restaurante? Quanto é que paga 100 euros para comer isso? É verdade. E eu sempre tendo a tentar explicar para as pessoas o que significa proporção na comida, sabe? Que comida não significa ser muito. Principalmente quando se trata de alguns ingredientes específicos, que nem só pelo valor que se custa, que são mais caros e que eu não posso servir muita coisa, mas que também tem um porquê para as coisas serem servidas daquele tamanho. Eventualmente, esses restaurantes fine dining são restaurantes que nunca é um prato só, às vezes é um menu degustação, que pode ser de 4 ou de 12. Pequenininhos É isso, ou 25. Exato, eu já tive menu de degustação de 25 pratos, enfim. Que parece que, né? Não, mas são só bites, são só pra picar, são umas coisinhas finger Sim, food, talvez, mas 25 finger foods é uma coisa bastante, não é? Mas que eu acho que existe uma percepção, uma questão de equilíbrio de sabor que as pessoas que não são da área Sim. não conhecem, sabe? Então, assim, quando faz um coquetel, quando pensa numa receita, aquela quantidade de ingrediente faz sentido naquela proporção do que está servido. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do foie gras. Foie gras é uma coisa que é muito gordurosa, tem um sabor forte, tem uma textura que não é tão fácil. Então eu não consigo servir um foie gras dentro de uma receita também, que eu não posso servir um foie gras mais um arroz, feijão. Ou seja, não faz sentido. Assim. O foie gras é um ingrediente que precisa estar dentro de uma concepção, de uma receita, numa proporção. Pois é. Trufa, a mesma coisa, por Trufa, exemplo. a mesma coisa, porque tem um sabor muito pronunciado. Exatamente. Ou seja, de uma maneira geral, tem a questão desses ingredientes serem mais caros, obviamente, mas às vezes não é. Às vezes é uma erva, que eu não posso pôr muita, porque aquilo... O próprio coentro, que é uma discussão eterna, não é? Quanto que é demais? Pra mim nunca é demais. A conversa do coentro, meu pra Deus. mim nunca é demais, mas pra algumas pessoas é sempre... mas põe-se muito coentro. Eu não compreendo o fascínio que... Mas isso se calhar sou eu, porque não, coentros nunca foi uma das coisas que eu dissesse. E eu adoro coentros. Não. Desde que mas me lembro. Não gostam. Não é não gostar, aceito. Pronto. Aceito, não é aquela coisa que adoro. Muito menos em grande quantidade. Que é uma coisa que eu vejo a maior parte dos chefes de cozinha hoje em dia a utilizar de uma forma... Demasiado. Abusar demasiado do coentro. Não sei se é algo uma tendência. Uma tendência. O que é? Não, eu acho que o coentro é isso. É uma erva que tem um sabor também muito, muito, muito peculiar, muito, muito pronunciado. Sim. Enfim. E que tem que ser usado com parcimônia, não é?
É isso, a quantidade de coentro também tem a ver com a quantidade dos sabores, dos outros sabores que tem na receita. Sim. Eu acho que o bom chefe é aquele que sabe aportar sabores para a receita que tá a fazer de uma maneira que tudo fique muito equilibrado. Equilibrado. Essa é a dificuldade. O chefe de cozinha é o gajo que consegue pensar em todas os pormenores de uma receita e fazer daquilo algo equilibrado e que tenha um porquê de estar tudo ali, né? Eu sempre falo que tem chefes que às vezes eu vou comer um prato que tem tanta coisa que eu já não senti o gosto de nada. Então, aquilo não me diz, porque o chefe quer mostrar tanto o trabalho, colocar isso, colocar aquilo, mostrar todas as técnicas que ele tem, que aquilo vira um nada quando prova. Então, o grande segredo é isso, e às vezes menos é mais. E menos é mais, às vezes no coentro e às vezes na quantidade. Então, assim, nem sempre servir muita comida significa alimentar bem. Às vezes é preciso recuar um bocadinho e servir uma quantidade menor para aquilo fazer sentido. Então é sempre uma discussão que eu tenho com os meus amigos, que eles falam, mas foi ao restaurante, gastou 100 euros para comer um prato desse, cadê? Onde é que estava a comida? Onde é que o chefe escondeu a comida? Sobretudo para culturas portuguesas e brasileiras, que é prato cheio. É isso, então assim... Não, o Brasil, claro, o Brasil então, com os rodízios deles. É isso, o Brasil, rodízio, que fica lá e come churrascaria, a carne que meia vaca cada um. Feijoada, que é aquela... É carne seguida. É isso. Põe ali o sinal verde e vai, pronto. Semáforo verde, vem, desce carne até dizer chega. A feijoada. E as pessoas têm esse costume, essa percepção que, não, isso é comida francesa. Comida francesa é sempre pouca comida. É gourmet. Comida francesa é pouca, não é? Mas tem um sentido, eu acho, para as coisas. Até porque, no caso da gastronomia francesa, isso só aconteceu depois da Nouvelle Cuisine, que era uma ideia de mostrar uma leveza da cozinha, enfim. É que também tem uma frase muito, muito, muito curiosa da Nouvelle Cuisine, que eu acho que foi o Robuchon que falou, enfim, não lembro quem foi exatamente, mas que era a Nouvelle Cuisine é exatamente isso, muito na conta e pouco no prato. Ele fez essa piada e acho que isso ficou e pegou, e toda a gente acha que a gastronomia francesa é exatamente isso. Sim, mas acaba por não ser, se calhar provas muitos mais pratos e comidas totalmente diferentes. Claro. E pode provar mais coisas. Não estás habituado a provar todos os dias. Sim. No restaurante da esquina, digamos assim. E acaba por ser totalmente diferente. Não, eu desafio qualquer um dos meus amigos ou de quem me segue no Instagram de falar, isso é pouca comida, aí nesses restaurantes que eu vou e não sair satisfeito. É impossível não ser satisfeito. É isso, porque é a proporção da comida. São muitos pratos. Eu tô a postar um prato, meu amigo, sabe? Calma lá. Sim, calma lá, vem mais coisa aí. Tens de começar a pôr um de 25. Um de 25. Para o pessoal aí seguindo. Vem mais coisa aí. Já agora, já que deves ter comida em todos os passos aqui da cidade quase, e já que estamos a passar uma fase assim meio esquisita, para tentar ajudar aqui o pessoal ao máximo que se puder, quais são os 3, 4 locais que recomendas muito o pessoal a ir? Ixi. Seja pelo que for, pela gentileza do pessoal, pela qualidade da comida, pela quantidade da comida, pelo carinho da Dona Maria, o que achares melhor? Acaba por ser sempre um misto de todos esses. Em Portugal normalmente acaba por ser muitas vezes. Eu acho que essa é uma pergunta sempre difícil de eu responder, porque assim, eu sempre digo isso de qualquer lugar. Hoje eu posso te dar essa resposta. Amanhã provavelmente a resposta seria completamente outra. Ou seja, avalias sempre em relação à última vez que lá foste. Ou de como eu me sinto no momento. Sabe assim, eu posso até buscar uma memória de uma coisa que eu fui há 2 anos, mas que tem a ver com aquele sentimento de hoje. Eu acho que a comida é um pouco isso. Não é? De certa forma Quando decide sair para comer num sítio, os fatores que te levam a escolher Y ou Z tem a ver com o teu estado de espírito, sabe? O que é que aquilo tem para te dizer naquele dia. Eu sempre falo isso, porque as pessoas falam para mim, eu tenho um amigo que gosta de comida, me indique 2 restaurantes em Paris para um amigo que gosta de... Meu amigo, eu não sei como que é o que teu amigo tá sentindo naquele dia, porque às vezes ele é um gajo que gosta de alta gastronomia, ou que gosta de comida que seja, mas naquele dia apeteceria comer uma outra coisa. Então... Ok, então deixa-me mesmo pôr desta forma. Última refeição.
Última Ok? refeição? 50 anos, daqui a 50 anos estás na cama, Ah, a mulher está a putz. segurar na mão e diz: Rafa, Ai, tivemos ixi. uma vida fantástica. E tu dizes: mulher, adorava ter. Eu acho que eu escolhi uma comida brasileira, assim. Ok, que o era- quê? Uma que ia ser- picanhazinha, uma maminha? Não, ia ser que é a história da minha família. Minha família é metade italiana e metade mineira, ou seja, minha família italiana se instalou em Minas Gerais, que é o estado mais norte em termos de comida, que comida nunca chega. E Portanto, não seria- achaste muita diferença. Já Não, Vieste é para aqui. isso, não. Já viste o sorriso dele a dizer comida nunca chega? Esta Nunca paixão chega, que é, temos. nunca pô. chega. Espetáculo. E eu acho que seria, não sei, um arroz, um arroz branco, um lombo de porco, farofa, Ai, sempre farofa, claro. e um tutu de feijão. Não sei, tutu de feijão é uma coisa que eu nunca vi em Que é Portugal. isso? Tutu de feijão é um feijão com caldo, um feijão Uhum. caldoso, como Preto também? costuma ser mais claro do que Ok. um feijão vermelho, alguma Uhum. coisa assim. E que depois que o feijão tá pronto, mete lá farinha de mandioca. Então aquilo fica uma Uma papa. papa. É uma papa de feijão, no sentido da textura, é tipo uma papa de serrabulho, Uhum. na textura Uhum. da papa de serrabulho, mas uma papa de feijão, feita com farinha de mandioca. Com lombinho de porco e Com um lombinho arrozinho de branco. porco e pronto, arrozinho branco e farofa. Olha lá. Uma couvezinha, uma pronto. Shhh. Uma couvezinha. Jesus. E talvez uma caipirinha para acompanhar. com Último tudo. cocktail. Último cocktail. Estás a morrer também, ah? Tens a madame a segurar-te na mão e tu dizes: mulher, adorava Eu, pessoalmente, eu gosto muito de daiquiris. daiquiris. Ok. É aquele tipo de cocktail, 3 ingredientes, cena simples e E que, que funciona sempre. funciona sempre. Para mim funciona sempre. Verão, primavera, outono. Para celebrar ou para dizer adeus à vida? Tipo, é aquela coisa. Dá para os dois. Primeiro, Dá para o os destilado dois. que eu mais gosto, que é rum, que mais aprecio. E depois, que é um cocktail que é basicamente um sour, um equilíbrio entre acidez e Sim. açúcar, Sim. com rum simples. E que tem a beleza de ser o simples, da história que estávamos a dizer, de quando seja menos muito é clássico, mais. De quando menos é mais. E quando a combinação funciona exatamente por conta dos 3 elementos que tem ali que formam a Exatamente. combinação perfeita. Exatamente. É verdade que às Para vezes, mim, em certas situações, complica-se demais. eu Tá, então eu vou fazer para sou uma você. pessoa muito simples. E muito humilde. E muito humilde. muito humilde. Isto um dia vamos Muito fazer um humildezinho. mashup. Vamos fazer um mashup de clipes do Daniel a dizer que é humilde. E qual é que é o último copo de vinho que tomaria? Vou escolher, olha, eu Epá. posso servir um copo de vinho, tem que escolher, eu vou ali na minha adega, vou escolher É pá, teria que ser um Barolo. um Barolo. És meio italiano, por isso Sim, que calhar conheces. Sim, No noroeste de Itália, em Barolo, a casta é Nebbiolo, Nebbiolo. muitos taninos. Opa, para mim, era capaz de ser um Barolo. Que bom. Era capaz Eu achei de ser um que Barolo. ia dizer um vinho português. Não, por acaso, eu se tivesse que me limitar a beber vinho de um país para o resto da minha vida, seria a Itália. Perfeito. Sobretudo nos tintos. Os brancos, nem por isso. Mas, na minha opinião, para o meu paladar, isto não tem nada a ver com qualidade. Claro. Em termos de qualidade, Claro, há estamos a grande falar aqui do qualidade nosso em todos gosto. os vinhos. É o nosso gosto nossa pessoal. última, Sim, da nossa agora- última opção de Exatamente. vida, de reivindicar uma coisa que eu Agora, queria na beber. minha, Sim, sim. quando falo de vinhos tintos, França também, mas para mim Itália tem ali qualquer coisa que é de maluco. As castas endógenas que eles têm são super únicas, são sabores fantásticos. Depois a enologia deles é um bocadinho como tu dizes. É o básico que tu precisas, e estávamos a falar isso da última vez com um enólogo também, ou da última vez ou na vez anterior, já não me lembro, que é intervir o suficiente para o vinho chegar àquilo que tu queres, não é intervir demais. É um bocadinho a mesma coisa como não ponhas demasiados ingredientes. Faz o que tiveres a fazer para o vinho chegar ali. Eu gosto muito, sobretudo de vinhos tintos italianos. Para vinhos brancos, opá, não posso mentir, em Portugal, tanto a casta em cruzado como o alvarinho são duas castas e vinhos que deviam Eu ter... adoro encruzado. Ei, fogo. Deviam ter muito mais. Muito mais. Assim, muito mais o alvarinho, valorização. graças a Deus, já tem que chegar. já tem. Agora, eu, na minha opinião, em cruzado, o pessoal anda a dormir à sombra com em cruzado. Assim, tem os seus quês. Em cruzado, na vinha, é um bocadinho chato. O alvarinho é uma besta. O alvarinho é um espetáculo.
Aquilo tem que vir mesmo um clima mesmo lixado para a uva começar a... E o encruzado é um bocadinho mais sensível e um bocadinho mais chato de trabalhar. Por isso também é que o Alvarinho produz bem, é um bom vinho, e é uma boa casta que produz bons vinhos, e na vinha, na videira, é resistente, enquanto que a cruzada é um bocadinho mais sensível. Mas seriam esses. Senão, se tenho que não falar de vinhos portugueses para não ser muito biased, assim dizendo, epá, os Rieslings alemães são de qualquer coisa. Ah, sim. Sim. Um bom Mas Riesling alemão. eu vou fazer uma pergunta agora que era sobre a questão do encruzado que estava a dizer. O que é o mais subestimado dos vinhos em Portugal? Mas o que é que acha que as pessoas deveriam pôr mais atenção? Mas numa casta ou em vinho em geral? Num vinho em geral. Assim, Posso dar a minha? Força, dá. Eu que estou cá há pouco tempo. Vai. Os durienses. Pronto. Como assim, os dourienses? Ah, sim. Vinhos que não vinhos são muito- de ouro, que são dourienses. Sim. Que, em termos de qualidade, Isso acontece muito bons. muito. Porque, Isso, assim, isso é a minha opinião. porque assim, ele ali tem muita razão numa coisa, mas isto mais uma vez é um debate. Tá? Isto não é preto no branco, isto é um debate. É uma conversa de amigos. É uma conversa de amigos, é que é exatamente isto que isso é. Isto de certa forma é assim, um DOC tem, seja o que for, vinho verde DOC, Douro DOC, Alentejo DOC, seja o que for DOC, tem regras mais restritas do que uma região mais vasta, como vinho regional alentejano, vinho regional douriense, vinho regional do Minho, por exemplo. E tens grandes produtores de vinhos que não querem estar aqui a lamber cus e pensam, sabes que mais? Estou-me nas tintas para o teu DOC. Vou-lhe chamar, vou fazer um vinho regional que tecnicamente falando é pior, mas o vinho é magnífico. E tens um exemplo na Itália que era exatamente isso. Os Super Tuscans, que não podiam ser Chianti porque utilizavam Cabernet em vez de utilizar Sangiovese, cobram preços ridiculosamente altos e aquilo em termos de região é a pior região, é a pior categoria, assim dizendo. E nos dourienses, concordo muito com o Daniel, mais nos tintos, não tanto nos brancos, mas mais nos tintos. Tens aí dourienses tintos que o pessoal que não percebe nada de vinhos diz: ei, mas isto é um douriense. E eu fico a olhar para eles e eu, tu não tens noção do vinho que tem aí. Não tens noção, que são produtores, mais uma vez, que sabem o que fazem, que têm a paixão que estávamos a falar agora há pouco. É um bocadinho como os chefes dizerem não às estrelas Michelin. Sim. É como o Mark Pierre White dizer, é como o Mark Pierre White dizer, toma lá as estrelas, não as quero. É um bocadinho... Foda-se essa merda toda. Mas, desculpa lá, Bertibinho. É um bocadinho esse conceito, que é, epá, estou-me nas tintas para as regras que tu te queres impor, eu sei o que fazer, eu sei como fazer uma coisa boa, vou fazê-la boa, e depois, cuidado, que esses vinhos normalmente até são mais caros do que muitos DOCs. Claro. Tu vejo aí muita coisa... Como é o caso dos Super Toscanos. Sim, que exato. costumam chegar Super Toscano é exatamente a mesma coisa. Isto chegou a um ponto que eles agora estão-se nas tintas, controlam, e acho muito bem. Porque assim, tu normalmente, quando tens muito... Eu acho que as pessoas que não têm paixão veem uma pessoa que tem paixão como arrogante. Sim. Tu vês muito isso. Sim. Tu normalmente, os grandes profissionais, para gente que é bastante complacente, parecem arrogantes. O José Mourinho é arrogante, Cristiano Ronaldo é arrogante. Pá, são pessoas que amam o que fazem, que se dedicam ao que fazem. Sim. E como têm tanta paixão, não estão para aturar as tuas opiniões de totó. Claro. Assim dizendo. Claro. E isso está a acontecer muito no mundo dos vinhos e eu estou a adorar essa onda. Estou a adorar essa onda porque abre alas a produtores que antes, se calhar, não tinham possibilidade de entrar no mercado e agora entram porque o consumidor de hoje em dia pega na garrafa mesmo que diga douriense. Sim. E antigamente era, não é DOC, não é bom. Eu acho que isso também tem a ver com uma educação do consumidor, não é? Que já percebem que não. Eu acho que tem mais a ver com tecnologia, sinceramente. Antigamente tinhas 3, 4 canais televisivos que controlavam tudo e agora já não tem. Antigamente tinhas 2 ou 3 jornais que controlavam tudo e agora tens o Instagram. Eu acho que é mais uma questão de que vai de certa forma enquanto há educação, mas não foi o povo assim dizendo que se quis educar mais, que teve interesse em educar mais, foi a tecnologia que obrigou o pessoal a, em vez de ler um jornal, passa meia hora no Instagram ou no Facebook.
em vez de ver TVI ou seja o que for, vê YouTube, ouve podcast, quando estás no ginásio, estás com um podcast a ouvir. Vê Netflix. Acho que vem um bocadinho mais daí. O pessoal abriu Uma abertura de vozes. uma abertura de vozes, que eu Uma acho que é diversidade. saudável, é muito saudável, porque obriga também, dá uma oportunidade a todos e obriga um bocadinho também a... Tu tinhas aí muita gente a dizer coisas que são grande mentira e que nunca E fazer toda a gente acreditar naquilo. e ninguém questionava, não é? Sim, sim, porque são as grandes referências. E hoje em dia, pronto, já não é bem assim. Já não é E a bem pergunta agora eu vou levar ao Yeah. Daniel, que é a mesma pergunta do mundo dos vinhos, mas no mundo da coquetelaria, o que acha que tá... O que ainda é subestimado no mundo da coquetelaria? Seja um destilado, um coquetel por si O só. que ainda é subestimado? Olha, está aí uma grande pergunta. Eu tô a fazer o jornalista já. O gajo vem para conversar e começa a entrevistar Não, toda não, a é gente. assim mesmo, é assim mesmo. Subestimado. Eu, por exemplo, sabe, o meu trabalho hoje em dia não é só trabalhar em bares. Eu também sou representante de marcas em Portugal de Sobretudo bebidas um grande espirituosas. E uma das marcas que eu considero em Portugal, infelizmente, a cultura que existe em torno da cachaça, okay? Que, por exemplo, no Brasil é enorme, não é? Em Portugal ainda se utiliza muito aquela cachaça mais Arrasca. pobre, Sim, ok? sim. De qualidade ruim. Qualidade baixa. E eu, por exemplo, sou representante de uma marca e existe mais uma outra, não há muitas no mercado, Mas já existe mais uma ou outra, mas para um país com 10 milhões que ainda há um consumo de cachaça Sim. Jeitoso. forte, considerável. Uhum. as pessoas ainda não percebem o que é uma boa cachaça. E eu que já conheci boas cachaças, não só a minha, mas outras que já provei, as pessoas não têm noção do poder que está Ou seja, nesse tipo de destilado. o boom que o gin teve, devia haver um boom da cachaça. Da cachaça. Será que valia? Não diria um boom. Mas uma Tu, se reparar, valorização. o coquetel se calhar mais vendido em Portugal é caipirinha. É Ok. muito provável. Só É- nas festinhas vendem sim. vendem Jesus. É praticamente... Caipi, não não é? sei o quê. Meu Deus. É caipi tudo, é. Não, existem bares dedicados só a caipirinhas, Sim, sim. vários, Aqui no 10, Porto? 20, 30, Sim. 40 tipos de caipirinha. Sim, aqui no Não Porto. conhecia, não sabia. Por exemplo, o Caipi Company tem mesmo aqui Desculpa na lá, baixo, nunca me mesmo levaste aqui na lá. baixo. Tens que ser o melhor amigo. Desculpa. Um dia destes. E já pronto, eu já tô na. Vou junto, porque Sim, caipirinha Depois, só isto é- depois de comer um menu de é 25 isso. quando pratos. isto estiver em modos, não é? Quando isto estiver em modos. Sim. Mas, por exemplo, hoje em dia, à parte de existir o boom do gin tónico, sim, que nos ajudou, principalmente aqui em Portugal e em Espanha, a elevar muito o patamar do consumo de coquetelaria, okay? Veio por arrasto também. Claro. O que existe, por exemplo, hoje em dia, que já existe um excelente consumo, é o rum. Já muitas Já uma- pessoas uma- já começaram o que há uns anos atrás, por exemplo, era o whisky. O whisky caiu bastante no consumo em relação a uns anos atrás. Hoje em dia o rum já está a começar Eu acho que o rum é um novo gin, sim. não é? Pois é. Sim. Também no Brasil e Sim, o que eu sim. vejo na coquetelaria Embora mundial. o gin tónico, na minha opinião, nunca é um coquetel que vai decair. Okay? Não, eu também acho que não. Nunca vai Só pode decair. agregar mais Percebes? novos, não é É em que detrimento um a. gin tónico sabe sempre bem, pá. Claro. Sim. Eu por acaso não sou grande apreciador. Eu hoje em dia sou muito honesto. E Sou humilde. muito. Eu hoje em dia prefiro um copo de vinho. Ou seja, porquê? Durante grandes anos eu já tenho vindo a provar tantos coquetéis, tanto bebida espirituosa, coisas com álcool, com muito álcool,
que eu próprio chego a um ponto que já começo a ficar cansado e hoje em dia prefiro ou ser um cocktail que seja o low ABV, começa a estar um bocadinho hoje de moda, low ABV, ou então um copo de vinho. Eu prefiro, também um bocadinho por influência tua, como levaste a Como provar. eu que prefiro comer menos. Eu prefiro... Mas com qualidade. É isso, com qualidade. Menos, mas com qualidade. Concordo muito. Já falámos nisso sobre no mundo dos vinhos. Em vez de gastar 2 euros por semana, todos os dias, 2 euros por dia em vinho, gastas 10 euros só ao sábado e bebes uma garrafinha melhor. É isso. Eu também concordo. Prefiro ir menos vezes ao restaurante e quando for, ser que vou ter aquele toque um bocadinho mais diferente. Ainda sobre a cachaça, o que eu gostava de saber, que não é puxando a brasa para minha sardinha, mas eu acho realmente a cachaça tem uma história muito bonita em termos de a produção da cachaça tem uma riqueza muito grande. Sim. Eu sempre penso que eu tenho que escrever uma reportagem internacional, já fiz algumas sobre cachaça, mas a que eu quero sempre escrever é a questão do uso de madeiras nativas como para envelhecimento de cachaça, que é uma coisa que poderia abrir um portal novo para todas as bebidas no mundo, não é? Mas não é essa a pergunta. A pergunta que eu tinha para fazer é: por que é que acho que o que é que falta para a cachaça ganhar uma projeção? Ou ganhar se tornar um buzz, virar uma tendência, ou ganhar mais percepção das pessoas? Cocktails. Sem saber nada do mundo. E agora, já que há um bocado interrompeste sobre o vinho, gin, muitos cocktails. Rum, muitos cocktails. Whisky, muitos cocktails. Cachaça, para quem não percebe nada, não me parece haver tantos cocktails à base de cachaça como à base dos outros. Mas, para a resposta mais lá está. técnica lá. Eu, para mim, por exemplo, é desmistificar aquilo que é a cachaça. Okay? Exatamente porque as pessoas estão habituadas a beber cachaça de fraca qualidade. Sim. Okay? Eu, para mim, cachaça de boa qualidade é um camaleão na coquetelaria. Eu consigo fazer praticamente tudo aquilo que quero com cachaça. Desde Old Fashions. Old Fashion é um coquetel com base de bourbon, rye, whisky. Então, hoje em dia já se vê a fazer muito com rum. Se vês com rum, não podes beber com cachaça, porquê? Só tens a que adaptar e trabalhar em função... Ou escolher uma cachaça que ou escolher uma aquilo. Cachaça. Tens, por exemplo, aqui no Porto, eu não sei se conheces ou não, abriu, nesta fase, não sei se continua aberto ou não, que é a cachaçaria Macaúva, que é do Milton. Tem no Brasil também uma, e abriu aqui no Porto, em que conseguiu trazer várias cachaças brasileiras de grande qualidade, inclusive também está lá a nossa. Ele fez um livro até em que fala sobre as 24, salvo eu, 21 ou 24 cachaças que ele tem no portfólio, portanto no seu espaço. E quando ele fez a apresentação, eu infelizmente não estava cá, estava para o Algarve, no ano passado, quando ele abriu o espaço, houve muita gente, muitos bartenders portugueses que foram lá, aqui portuenses que foram lá à abertura, e fizeram uma prova, no dia anterior da abertura, fizeram uma prova de várias cachaças e ficaram fascinados com as cachaças que existem, até mesmo por aquilo que tu estavas a dizer, que é a própria madeira nativa, o envelhecimento em cascos que nós desconhecemos totalmente aqui, mas que é muito utilizado em algumas cachaças de qualidade no Brasil. Traz uma profundidade e um sabor à cachaça que é algo fenomenal. E acho que é um bocadinho isso, é a falta de conhecimento do consumidor final no produto cachaça. Associam, a mente está muito ligada, é como o gin tu consegues fazer vários cocktails, ok? Sim. Mas quando falas em gin, as pessoas já nem perguntam, é gin tónico. Sim. Há muita gente que até vai a um bar e não pede um gin tónico, pede um gin. Pois é. Entendes? Pois é mesmo. Então,
E acho que a cachaça também... A cachaça associada à caipirinha. É isso, está muito E associada ainda à por cima a caipirinha. caipirinha da treta. Sim, sim. A caipirinha de festinha, onde já É tens ali isso. os copos de super boca encastelados, Que é- eu acho- com a lima e eu acho tudo que a já cachaça- Queres pronto. falar sobre isso? Eia, meu, isso a mim dói-me a alma, pá. Quando vejo essas festinhas populares e já têm frigoríficos com limas já maceradas lá Sim, dentro e com sim. açúcar lá para dentro, encastelados por cima das Já a bocas. fermentar E ali depois forte e feio. Tiram-te ali, metem-te o gelo e metem-te o açúcar para dentro. O limão já Jesus, fermentado meu. naquela... Ai, meu Deus. É por isso que depois as pessoas normalmente bebem 3, 4, já és um aventureiro, não é? E o E fígado ficam não dá para num mais. estado... Pois é. Claro. Porquê? Só o açúcar que leva. Ali primeiro leva muito mais açúcar do que sumo de lima, por Claro, exemplo. claro, Ok? claro. Tem que ser docinho. Levas Pode com, ser docinho, bebê. com um estalo de açúcar no estômago, aquelas más destilações batem-te ali no cérebro. Claro que tu no dia a seguir acordas com uma dor de cabelo Que não consegue, que nem é bom. Até para carecas dói. É, Nem é bom. exatamente. Nem é Ah, bom. pois. Portanto, Eu acho que é isso. E a questão da cachaça, para mim, está muito ligada a essa questão da bebida recreativa, no sentido de ser uma coisa para emborrachar fácil, sabe? Uhum. sim. Para embriagar-se. No sentido do que era a tequila nos spring breaks do... Pois sabe? é. Eu dou-te um exemplo. É um bocadinho secret, ou não, mas eu vou abrir aqui o jogo. É, não vem pedir para voltar à gravação que tá em on Não, aqui. Como tu disseste, está dito, Tá dito, tá gravado. Yeah. Em 2019, no final de 2018, eu tive estava em negociações com uma empresa e uma cachaça. Eu era para ser embaixador do sul da Europa. Estava a tentar ser o embaixador do sul da Europa dessa cachaça, que é uma cachaça muito conhecida, que é a Leblon. Uma das propostas que eu fiz à diretora-geral, numa das várias entrevistas que eu tive, foi exatamente desmistificar a cachaça no sul da Europa, desmistificar a cachaça no sentido de não utilizar a cachaça apenas em caipirinha. Desmistificar este ponto para começar a utilizar em outro tipo de coquetéis. Claro. Okay? Há muita gente que nunca provou, por exemplo, uma boa cachaça, uma cachaça tónica. Olha. E é muito bom. Mas agora falaste de um ponto muito importante, que eu acho que seja o que for que fales, cocktails, vinhos, comida, seja o que for, vem tudo bater ao mesmo, que é hábitos. Se o pessoal está habituado São os ao hábitos de gin consumo. tónico, muito dificilmente vão fazer um gin com outra coisa. Se estão habituados a uma cachaça na caipirinha, ainda por cima caipirinhas da treta, tu faz uma caipirinha top com uma cachaça top e cobra 14 euros por ela. A ver quantas pessoas te compram. A ver quantas pessoas dizem, epá, forro, aquilo é com boa cachaça. Depende sempre do local. É nicho, pronto, Okay? mas Depende sempre do local. quando falas dessas marcas, a maioria das marcas é quantidades, é volumes, é mass production, é servir o máximo de doses possíveis. Mas bem de encontro àquilo que eu tenho debatido contigo e com todas as pessoas que se sentam nessa cadeira, que é, eu cada vez mais, ok? E isto não tem a ver com uma questão de Será que é a idade? de ter ou Sem mais chamar de velhote. gastar mais ou menos, ok? Eu cada vez mais prefiro qualidade versus quantidade. E achas que as pessoas, quando é que chegam a esse patamar? Eu acho que estão a chegar. Eu tenho uma percepção boa do mercado, uma visão positiva, que isso está a passar no mundo da gastronomia e das bebidas e comidas e bebidas de uma maneira geral, de uma maneira muito rápida. Eu falo, por exemplo, do mundo do que começou muito grande, por exemplo, no Brasil e outras partes do mundo, e que já toma Portugal também, que é a questão das cervejas artesanais. As pessoas tomavam qualquer cerveja comercial. Hoje em dia, quando elas conseguiram tomar uma cerveja artesanal, elas já pensam duas vezes, sabe? É verdade. O vinho é a mesma coisa, ou se prova um coquetel muito bem feito. Eu acho que tem um dito no Brasil que falamos que o paladar é como um cavalo diante de uma escada. Um cavalo nunca desce uma escada.
Mas um cavalo pode subir uma escada. E um cavalo nunca pode descer uma escada. Se mete um cavalo numa escada para subir ou para descer, ele não consegue descer. Porque ele vai cair, vai se... Mas subir ele sobe. Mas subir ele sobe. Eu acho que essa é a imagem mental que eu tenho do paladar. Sabe? O paladar é uma coisa que uma vez que chegou num nível que subiu um degrau, É difícil voltar é difícil voltar atrás. E sempre quer subir um degrau a mais. É evolutivo. Sim. Eu acho que sim. E eu tendo a perceber nesse mercado que o consumidor, de uma maneira geral, tá a seguir para isso. Uhum. Por conta da informação que ele tem, por conta das vozes porque a partir do momento que eu tenho um bartender que eu posso acessar no Instagram, a ver Sim. o que o gajo tá a mostrar, ou um sommelier, ou alguém que entende de vinhos, ou alguém que entende de comida, eu acho que isso cria uma nova influência, e isso ajudar a criar uma nova percepção das pessoas, uma percepção sensorial, As redes sociais vieram ajudar bastante sim, também. Vieram. dos alimentos Também. enfim, de comidas e bebidas. Vieram. E é o que eu espero que seja, não é? Sim. Que as pessoas sempre galguem um degrau a mais e um degrau a mais para conseguirmos cada vez mais valorizar aquilo que comemos e aquilo que bebemos e que gastemos nosso dinheiro e que possamos investir nosso dinheiro cada vez melhor naquilo que comemos e que bebemos. Olha, vamos ter que fazer um segundo episódio, já fica aqui marcado. Eu infelizmente vamos ter que ir embora porque eu tenho mesmo que ir trabalhar. Não, É tu Não, trabalho. houve Eu pensei aqui- que era teu divertimento. houve aqui uma mudança de planos ontem à trabalhas. custa do Daniel mudar planos 4 vezes. Pá, E era- pronto, Ah, e agora- Covid. Não, Eu- era para ir para Madrid, infelizmente. Então, e acabou- devido à a desta pandemia não- situação. Aquilo foi de rir. Ele diz: olha, não consigo, diz ao Rafa para desmarcar. Sim. Desmarco contigo. Dali a 10 minutos, Olha, um grupo, consigo. olha, podes fazer uma prova de vinhos online? Posso. Dali a 2 minutos ele, olha, afinal já não vou. E eu, ei, agora já marquei com um grupo e agora, olha, vou ter mesmo que ir embora. Não, eu desculpa tô lá. pronto. Havemos de fazer um segundo episódio porque há muitas mais coisas que pelo menos eu quero debater contigo. Pronto. Muito, muito, muito obrigado Um por prazer teres vindo. enorme. Um gosto. E pronto, mesmo assim, última refeição, dá um sítio, caraças. Aqui no sítio em Porto, Portugal? Ou assim, aí no Porto? Por exemplo, nós já tivemos aqui várias pessoas que falaram de sítios que eu não conhecia. Não, eu tenho vários E que sítios. gosto muito, e que agora Ó, sinto fome. eu diria um sítio hoje, que é Sim. onde eu pensei em comer hoje. Sim. Que é uma coisa muito casual, muito despropositada, assim, não tem Sim. nada de... Que é um casal, eu acho que já devem ter lá tido, que é a Oficina dos Rissóis. Ah, conheço. Nunca lá fui, mas conheço. Que é a Já história... fui no Mercado Bom Sucesso. A história é o seguinte, eles têm uma portinha na Praça dos Poveiros, ao lado da Praça Uhum. dos Poveiros, chama Oficina dos Rissóis. O gajo é um francês, ela é uma portuguesa, filha de franceses e portugueses, trabalharam juntos no Le Meurice, um Uhum. restaurante 3 estrelas Michelin, em Paris. Uhum. Ele como chefe de partie, ela como chefe de patisserie. E aqueles rissóis devem ser uma maluquice. E eles fazem os rissóis com a farinha orgânica que eles compram ao produtor, não sei do que, Espetáculo. e fazem todos os recheios, como o de pescada, a cabeça da pescada, fazem o jus Uhum. da cabeça para... É isso, é um rissol de 2,30, 2,50, assado, não é frito, Assado. assado, é Espetáculo. isso. E um arroz de tomate. É isso que os gajos fazem. Numa portinha, na Praça dos Poveiros. E Tem que lá ir. é mostrar Tá marcado. como que a alta gastronomia pode estar presente num salgado. Numa portinha. É isso. Olha, Rafa, muito, muito, muito obrigado. Muitíssimo obrigado Até a à vocês. próxima. Foi um Muito prazer obrigado. enorme. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Mesmo.